engine de jogos Godot sofre um fork por causa de polêmica dentro da sua comunidade. Primeiro eu queria agradecer para os camaradas que mandaram diversos comentários sobre isso, para o pessoal do Movimento Unidade que me mandou essa pauta aqui, para todo mundo que mandou material, que queria que eu falasse sobre isso, porque esse assunto realmente é bem a praia do canal. Eu achei super interessante e eu acho que tem pistas, né, da minha opinião sobre isso aqui em vários dos vídeos que a gente fez. Todos os vídeos que eu fiz sobre a comunidade open source, o vídeo que eu fiz sobre o movimento do software livre ter uma ligação bastante desconfortável com a extrema-direita, né, com o pessoal de extrema-direita e liberais na TI, tudo isso tem a ver. E eu vou tentar desenvolver alguns desses tópicos aqui, mas eu convido vocês a explorar o canal para acharem mais comentários sobre isso, porque é um tema bastante comum no canal. Então vamos falar um pouco sobre o factual para vocês. No dia 28 de setembro de 24, hoje que eu estou gravando o vídeo é 7 de outubro, né? Foi criado um novo fork da engine de jogos Godot por uma dissidência de desenvolvedores da comunidade deles. O que é um fork? Basicamente, um projeto de software livre é um projeto que, como eu já expliquei para vocês algumas vezes, o desenvolvimento dele é feito em aberto para todo mundo ver. A gente pode ver o código, a gente pode ver quem está contribuindo, a gente pode ter acesso a como ele é feito e a gente pode também, né, pegar para a gente e montar no nosso computador, né, compilar, que nem a gente chama, uma versão dele para que a gente possa modificar e distribuir ele. Isso é feito por meio da disponibilidade do código e também pelo licenciamento do código que tenha essas liberdades, né, que permita essas liberdades de modificação, de estudo, de distribuição. Um fork geralmente acontece quando uma parte da comunidade ou alguns outros desenvolvedores, né, que se interessam por aquele projeto resolvem pegar o código-fonte a partir de um ponto e começar a desenvolver ele numa linha divergente da linha original. Exemplos, por exemplo, de forks. O Mozilla Firefox tem o LibreWolf e o WaterFox, eu estava tentando o WaterWeasel, alguma coisa eu estava pensando, são as versões que são, digamos, com componentes livres do Firefox. O Firefox, por si só, já é uma continuação do código do Netscape, né, o navegador antigo, mas o Netscape não era aberto, então esse talvez não seja um melhor exemplo. Mas, por exemplo, a gente tem o LibreOffice, que é um fork do OpenOffice. Eu falei aqui já para vocês do MariaDB, que é um fork do MySQL, que foi feito depois que... Ambos foram feitos depois que a Oracle ficou dona desses projetos de software livre. O LibreSSL, que é um fork do OpenSSL, que teve a ver com aquela vez que a gente teve o bug do Heartbleed. Então, enfim, é uma coisa comum na comunidade de software livre, na realidade, que os projetos eles acabem divergindo e às vezes eles voltam e às vezes eles viram coisas totalmente diferentes. Tem vários motivos para fazer um fork. Às vezes ele vira um projeto diferente que quer focar em outra coisa, às vezes ele até pode seguir um caminho diferente, mas depois virar o projeto que realmente acabou ganhando dos dois, porque o projeto antigo não estava num caminho tão legal. Às vezes eles podem se juntar de novo, né? Eles podem trocar código, então é uma coisa normal, beleza? Porém, né, essa situação foi um pouquinho diferente porque envolveu uma pequena guerra cultural. Então nós temos aqui o site da Godot, essa é uma fotinho dele, né? Sua engine open source, né, gratuita. Temos aqui godotengine.org e o código dele está em godotengine/godot no GitHub. O fork se chama Redo. Se não me engano, Redo, que eles querem que seja a pronúncia, porque tem um trocadilho aí de redo ser refazer, né? Mas então por quê, pessoal? Eu digo que foi por causa de uma guerra cultural que aconteceu na comunidade, que vocês já devem estar um pouco acostumados, porque volta e meia a gente vê uma notícia assim na comunidade de software livre. Eu vou trazer aqui algumas fotos do que me parece que foi o que aconteceu e nós vamos comentar um pouco, beleza? Ao que tudo indica, este post foi a origem da treta inteira. O perfil oficial da engine do Godot no Twitter, né, sempre no Twitter, falou assim, aparentemente as engines de jogos são lacração agora, né? Eu traduzo woke como lacração, né? Mas são essas palavras que têm levemente o mesmo contexto de coisas de esquerda para minorias políticas, né? Gostam demais dos direitos das mulheres, gostam demais de pessoas trans, aí uma coisa vira lacração, uma coisa vira woke. Eles disseram, né? São woke, mas não vamos reclamar. Nos mostre os seus jogos que são wokot, né? Que é Godot com woke. Beleza, eles fizeram essa postagem. Aí eu peguei, isso aqui eu peguei do vídeo do YouTube, tá? Porque tava um pouco difícil de achar as postagens, né? Principalmente com o fato de que o X ainda não está desbloqueado no Brasil.
Mas daí uma pessoa falou aqui que foi censurada, inclusive, respostas normais. Desenvolvedores compartilhando seus projetos, né? E falando bem da Godot. Respostas escondidas. Pessoas lamentando porque a Godot apoia pessoas LGBT e quase nenhum desenvolvedor, né? Segundo essa pessoa aqui. Eu adoro a comunidade da Godot muito porque essas pessoas não têm vez. Essa pessoa botou aqui. E daí a Godot Engine respondeu essa postagem e disse: não é mesmo? A nossa comunidade de verdade está se divertindo. Objetivo, né, concretizado. Falou isso. E daí, mais tarde, eles retuitaram um meme, né, em que eu não sei sinceramente se era um meme ou se era uma pessoa fã ou hater aqui, né, que tinha o símbolo da Godot escrito Wokot, né. E daí eles retuitaram isso. Isso causou uma grande celeuma na comunidade. Por quê? Porque tudo no mundo hoje está politizado, né? Segundo Bem-vindos, canal do comunista aqui, eu digo para vocês, tudo está politizado e a culpa não é minha, a culpa não é dos comunistas, a culpa não é da esquerda, a culpa é da polarização que existe por toda a sociedade. Tudo é político, tudo está muito politizado, ok? E daí esses foram alguns dos comentários que apareceram. De novo, eu não sei se pode haver um nível de ironia aqui, mas não, por favor, não transformem as game engines, né, em lacração. Uma pessoa colocou aqui. Outra pessoa colocou, esse aqui eu acredito que seja mais sincero: por favor, sejam agnósticos quando tem a questão da política. Pelo menos o Godot é open source, né? Livre e open source, porque eles estão dizendo, ele já está dizendo assim: vou poder usar o código, vou poder modificar o código e não vou precisar me envolver com política, né? É o que parece que essa pessoa está dizendo. Aí essa pessoa aqui já entregou, né, o algoritmo do pessoal que odeia a lacração. Significa que eles colocaram uma mina no controle da comunidade e ela é gay, né? É basicamente isso que o cara colocou aqui. Só faltou dizer que é a terrível menina do cabelo roxo, a terrível desenvolvedora do cabelo roxo, que eles vão dizer também que não entende código e tal. Então isso aqui foi meio que um saborzinho do que a comunidade falou. Mas daí eu digo pra vocês, a situação ela parece ser propositalmente ou não, porque é muito difícil da gente entender essas tretas de internet assim olhando de fora, mal documentada, ok? Porque as tretas de internet elas são assim. Então, algum exemplo, as pessoas falam: quais são as postagens originais que deram origem à treta? Existem algumas versões. Isso que eu mostrei para vocês parece ser o que seria mais correto de apontar como o início, né, do problema. Aí se fala que o grande problema foi que assim, o problema não é que eles são woke, o problema não é que teve aquelas postagens, porque eu que sou um gamer que só me preocupo com os jogos, eu estava aqui codando, eu nem abro o Twitter, eu não me envolvo em polêmicas de guerra cultural, eu estava aqui codando, né? Pego o meu teclado e vou embora, não me envolvo com isso. Porém, pessoas foram banidas por causa deste grande problema que houve na comunidade. E daí não se entende direito de onde as pessoas foram banidas. Do Twitter, da Godot, do GitHub da Godot, que é o que os dissidentes estão dizendo. Pessoas foram banidas do GitHub e eram pessoas que estavam contribuindo, eram desenvolvedores. Ou se foi do Discord deles, que aparentemente não é o Discord oficial, né, mas é um Discord basicamente o oficial, de facto oficial, porque tá todo mundo lá, ou se foi do Patreon deles, onde eles recebem doações. Algumas pessoas disseram que sim, eles baniram uma pessoa que doava $100 no Patreon. Falaram isso, e isso é muito sério, porque se o nosso dinheiro não valer mais do que os princípios ou as mensagens que a gente fala, estamos claramente vivendo numa sociedade muito perigosa, onde eu não posso comprar o direito de xingar uma desenvolvedora mulher por $100. Aí a sociedade foi longe demais, tá? Desculpa, um pouquinho de piada, né, pessoal? Mas só pra dizer pra vocês que fica um pouco difícil da gente entender isso, e tem várias versões rolando por aí. E daí, por que essas pessoas foram banidas? Algumas pessoas vão fazer vocês acreditarem que as pessoas foram banidas basicamente porque disseram: olha, eu acho que política não é o caminho, nós não deveríamos nos envolver com política, apenas envolver com jogos. E daí eles disseram: você está banido no nosso GitHub. Outras pessoas já vão dizer que assim, eles disseram: vocês estão dando pauta para as pessoas trans que deveriam todas morrer e é por isso que esse projeto é uma bosta e agora está contaminado pela cultura. Daí, tipo, indo para o lado completamente horrível da mensagem, que algumas pessoas, né, dessa direita aí que só se preocupa com jogos e que não se preocupa com essa questão da guerra cultural vai dizer: mas eu não entendi o problema, ele só xingou as pessoas trans. Mas tem isso, então a gente não fica claro, tá, pessoal, o que foi. Mas assim, aí isso gerou uma situação onde o pessoal começou a dizer: pronto, go woke, go broke, né? Virou woke,
Agora a Godot está falida, agora o projeto vai afundar. Quem lacra, não lucra. E daí começou várias postagens, né, das pessoas fazendo declarações dizendo, ok, não existe mais Godot, a Godot acabou, o projeto se autodestruiu. Isso me lembrou muito quando os nerdolas estavam dizendo que o filme da Barbie ia flopar, que não tinha como o filme da Barbie ir bem, porque eles botaram uma coisa feminista sobre uma boneca de criança e tal, e isso nunca poderia ser um filme que ganharia dinheiro. Não tô nem dizendo se é bom o filme da Barbie, particularmente eu achei bem bom, tá? Eu achei divertido o filme da Barbie, mas vocês lembram disso, né? Os nerdola, Margot Robbie com a diretora lá e vão ganhar dinheiro. Se vocês não viram esse vídeo, não vejam. Mas beleza, me lembrou um pouco isso. Só que daí assim, vamos investigar quem são essas pessoas que fizeram fork, quais são os objetivos. E daí, para isso, eu fiz uma coisa que vocês têm que me valorizar. E daí eu peço aí que quem curtiu, manda um pix. Ou deixa um comentário, um like, e se quiser um pix. Eu assisti um Space no X, onde Brian Landuck, que é um cara que a gente já falou aqui no canal, entrevista os desenvolvedores do novo fork. Daí, calma, Xandão, eles postaram no YouTube, beleza? Eu não gosto muito desse Brian Landuck. Ele é basicamente um desses caras que diz assim, eu não quero envolver política na comunidade do software livre, na comunidade da TI, procede para fazer todos os seus vídeos sobre política e reclamando de lacração e reclamando do que eles chamam da diversidade e inclusão e reclamando de questões que são absurdamente políticas, isso numa comunidade que já é política por excelência como a comunidade de software livre, né? Por isso que eu não gosto desse cara. Para mim ele é basicamente a versão gringa do Peter Ancapsu, que chama atenção nesse space que eu resumi para vocês depois de ter visto todo. 600 pessoas ouvindo. Uau, muita gente. Gente, se eu fizer uma live um pouquinho melhor um dia, eu já boto 60 pessoas para me ouvir e eu sou o comunista da TI estranho que fala umas coisas que são, assim, tipo, irrelevante no mar de conteúdo de influencers da TI. Não foi, digamos, um grande estouro esse Space do X. Mas beleza, é um Space do X, a coisa funciona muito mal, é horrível, mas beleza. A galera, sinceramente, parece meio perdida. E eu sei que eu tô vindo de uma perspectiva de que eu já não tô gostando da motivação original do fork, eu já tô achando meio bizarro, né? Mas a galera parece muito perdida, falando de boas, assim. Eles falam coisas como, por exemplo, nós ainda estamos estudando o código. Eu fiquei meio assim. Aí eles falaram assim, eu lembro que numa época a Godot queria contratar uma 8ª pessoa para desenvolver. E agora nós já temos 10 pessoas na nossa equipe, como se eles estivessem dizendo assim, nós estamos muito bem preparados para desenvolver. Aí eles falam assim, o objetivo é construir uma comunidade aberta a todos que só se preocupe com arte e criação de videogames. Nada de coisas a mais que geralmente vem com fazer uma comunidade. Eu gosto que a segunda frase contradiz a primeira. Eles estão dizendo assim, nós queremos construir uma comunidade, mas ela só vai se preocupar com arte e videogames. Se tiver as outras coisas que aparecem quando tu tenta construir uma comunidade, nós não vamos querer isso. E deu tipo, boa sorte, né? Fiquei pensando assim. Falaram, no bullshit, just games. Esse é meio que o lema da coisa, né? Daí eles falaram uma coisa que é interessante, que assim, nós não odiamos a Godot, nós amamos muito. Só se faz fork do que se ama. E daí eu achei engraçada essa frase, porque assim, o Landuck fica todo, pô, muito maneiro, vocês mandaram muito bem agora, pessoal, só se forca o que se ama. Mas assim, isso é um pouco bizarro, tá? Porque no mundo do software livre, tu fazer um fork desse jeito que tu diz assim, não, na realidade, esse fork ele só existe para ser uma versão melhor do projeto original e eu tenho pensamentos bem divergentes do que as pessoas que estão desenvolvendo originalmente têm. Esse fork é meio que um fork raivoso. É um fork agressivo, tá ligado? Eu tava tentando pensar uma metáfora para explicar para vocês e daí vocês vão me desculpar por fazer uma metáfora muito Bolsonaro, tá? Mas seria uma coisa tipo assim, imaginem que o melhor amigo de vocês terminou com o namorado dele, tá? E daí, assim, se ele tivesse terminado com o namorado dele, porque assim, a gente já não tá mais fechando, os dois acordaram que era melhor, a gente já não se gostava, a gente ainda vai ser amigo, tá tudo tranquilo e tal. Se foi uma coisa assim, e daí, digamos que daqui a 2 meses, tu começa a namorar com o ex-namorado dele. É uma coisa, né? É uma coisa, talvez seja um pouco complicado, vai ficar meio chato, né, quando tiver as pessoas lá e tal, mas, pô, foi tudo tranquilo entre eles, tá tudo bem e tal, e daí, isso é uma coisa. Outra coisa, tipo assim, ele termina com o namorado e diz, pô,
mas eu ainda amo muito ele, eu fiz uma cagada, eu acho que um dia a gente pode reatar, mas foi uma situação complicada, sabe? Eu ainda tô muito doído, é uma coisa muito triste. Ele te fala isso, e daí no outro dia, tu aparece namorando a pessoa, entendeu? São situações diferentes. Desculpe, é um exemplo de Bolsonaro? É, mas é que esse é o fork que eles fizeram. Não foi um fork de tipo, nós vamos levar isso para um caminho diferente, nós achamos que podemos contribuir. Foi tipo assim, vocês lacraram, nós vamos fazer um fork. Foi isso, pessoal. Não, vocês não podem esconder, tá? E daí eles falam uma hora assim, o objetivo é fazer uma comunidade que fique longe de drama, uma comunidade de pessoas que se gostem e queiram trabalhar juntas. E daí eu acho que isso aqui é engraçado no contexto do que eles estão fazendo, que é no bullshit, just games. O objetivo é construir uma comunidade aberta, mas que só se preocupa com videogames, porque geralmente quando uma comunidade se forma como uma dissidência da outra, onde especificamente as pessoas que foram banidas, vocês podem até discordar, mas tem um caráterzinho de pessoas que estavam sendo preconceituosas, de pessoas que estavam sendo irritantes, né, de pessoas que estavam sendo demasiadamente agressivas com a sua liberdade de expressão, provavelmente essa comunidade vai coletar quem? Vai coletar os dissidentes da outra comunidade, que são as pessoas que são, né, um pouquinho para ser bonzinho, mais livres com a sua liberdade de expressão. E daí isso fica no caminho de uma comunidade harmoniosa, com as pessoas que se gostam e querem trabalhar juntas, né? Mas beleza. Em resposta a uma pergunta óbvia que o Landuck faz, isso vai dar certo mesmo? Ele cita um exemplo da Pygame. E daí a Pygame é uma engine de jogos famosa do Python, que eu não sabia, tá ligado? Mas basicamente ela tem um fork famoso, que é o Pygame Community Edition. E eles fizeram isso basicamente por quê? Porque a Pygame tá morrendo o desenvolvedor quase não faz nenhuma atualização, e porque o desenvolvedor às vezes fez umas postagens políticas. Ele já fez o site da Pygame ficar algumas semanas com uma mensagem pró-paz durante a guerra da Ucrânia. Ele já fez um protesto pró-Black Lives Matter no site, e daí algumas pessoas, eles falam aqui, pô, ele meteu política e o projeto dele foi forcado e o Pygame Community Edition é melhor, só que tem duas coisas sobre isso. Eu procurei e o Pygame Community Edition ainda parece ser muito pequeno perto do Pygame, ele é 100% compatível com o Pygame original, e ele realmente é um projeto da comunidade que parece visar melhorar as coisas, e ele é totalmente interoperável. Então, se vocês vão no Reddit do Pygame, primeiro que ainda se chama Pygame tudo, as pessoas continuam usando, fazendo jogos, o projeto original ainda é muito mais famoso, e o Pygame EC parece que não quer substituir ele. Então, eu não achei um exemplo exatamente compatível aqui também. Algumas das promessas que eles fazem, beleza? Nós não teremos financiamento para as novas features. Isso aqui eu achei um pouco estranho. Porque daí tem uma coisa engraçada que eles falam, gente, não foi só por causa da questão da gerência da comunidade, deles dizerem que eles têm uma posição política pró-minorias, não foi só por causa disso. O problema é que a Godot, ela está negligenciando a sua comunidade. A Godot está dizendo que tem coisas importantes para fazer, que tem a ver com a engine 2D, que tem a ver com coisas que vão ajudar os desenvolvedores menores, porém eles estão recebendo muito dinheiro de patrocínios e eles estão fazendo coisas que são para 3D, que são para shaders, que são para jogos grandes, que não atendem o que a maioria da comunidade quer. Então eles estão dizendo que esse é um dos problemas da questão e que a Godot estava focando nas features que estavam dando dinheiro para eles. E que a Godot estava focando em fazer coisas que ela era paga para fazer e não coisas que a comunidade queria. E daí eles disseram, nós não receberemos dinheiro para fazer novas features. Embora eu não conheço, a Godot, seja possível essa situação que eles estão dizendo e parece ter um cerne de uma coisa importante aí, me parece muito estranho eles dizerem que eles vão ser um projeto que vai se contrapor a uma engine que já é pequena, mas que pelo menos tem financiamento e está um pouco mais estabelecida, e eles não vão querer receber dinheiro de ninguém, né? Disseram que vai ter um sistema modular de funcionalidades para que tu possa basicamente usar a Godot ou a Redo de maneira intercambiável. Eles querem continuar pegando o código novo que for para a Godot e eles esperam que a Godot possa pegar o código novo que eles desenvolvem. E eles querem ter uma versão de teste para a comunidade pronta, o que eles não têm ainda, o que é bem engraçado e sintomático, porque já faz mais de uma semana, eu busquei agora, eles ainda não têm uma versão pronta de teste, que é basicamente a versão deles para tu poder testar. E eles querem que a gerência da comunidade das redes sociais seja ocupada por pessoas envolvidas com o dia a dia do desenvolvimento, e eles acham que isso vai evitar que surja uma podridão dentro do projeto para arruiná-lo. Palavras deles, podridão que surgiu das pessoas que não são desenvolvedoras. E para mim, né, isso tem ecos daquele vídeo famoso que tá lá no final que eu fiz sobre o pensamento de extrema direita na TI. A culpa é sempre
de uma pessoa podre, de uma lacração, de alguém que não sabe de código, que se enfiou do meio. Não pode ser culpa da maneira como a Godot está tendo que se financiar, da maneira como ela tem que se posicionar no mercado para competir com as outras engines, da maneira, né, como as pessoas têm que se financiar, têm que receber salário para poder contribuir com isso. A culpa é de uma pessoa que não gosta de jogos e que tem uma agenda política e que tem o cabelo roxo e que veio lá e estragou a tua comunidade porque ela é má. Porque ela só se preocupa com política e não se preocupa com jogos. Ela não gosta das mesmas coisas que tu. Ela é uma pessoa diferente de você. E no geral, o que parece é que as pessoas tocando esse projeto não têm experiência com gerência de projetos e talvez não tenham nenhuma experiência com código. E daí isso eu acho engraçado. Por que eu chamo a atenção para isso? Muito do que se fala na comunidade preconceituosa que tá dizendo a Godot acabou, a Godot lacrou, a Godot não sei o quê, dizem, não, é um monte de gente de cabelo colorido lá, um monte de gente militante político pegou o projeto e é por isso que o projeto tá morrendo. Mas daí, tu vendo o que eles falam nesse Space do X, parece que realmente eles não têm o necessário pra tocar um projeto e é meio engraçado, tá ligado? O que eu tava pensando é que assim, eu falei recentemente pra vocês, eu contribuí uns 2 anos pro projeto Wine. Eu já usei bastante o projeto, eu sei configurar ele para rodar todo tipo de joguinho, eu saberia se precisasse compilar ele do zero, fazer o projeto inteiro, distribuir a minha própria versão. Eu acho que eu consigo fazer isso se tu me dá uns 3, 4 dias, né? Porque faz um tempo que eu não mexo, eu consigo fazer uma versão do Wine que seria um fork do Wine. Eu acho que sozinho eu conseguiria fazer isso, beleza? Eu tenho a experiência para ser o gerente de um projeto desses, para fazer um fork e dizer, pessoal, venham que aqui vai ser melhor, nem em 1000 anos. Entendeu? Eu precisaria de, sei lá, anos de desenvolvimento a mais e de experiência para fazer isso. Então me parece muito estranho. Me parece que eles basicamente viram assim, nossa, a comunidade tá rachando, é uma guerra cultural, vamos nos posicionar como o líder dessa rebelião aqui e oportunisticamente criar esse projeto. Não tô vendo muito futuro nisso, pessoal. Me parece muito ruim, tá? Mesmo que não tivesse um cerne de guerra cultural de extrema-direita com medo de lacração, com medo de mulher, com medo de minorias, esse projeto parece muito ruim. E daí eu trago aqui a prova maior do negócio, é que tinha um comentário muito bom, que era a pessoa dizendo, como é que eu uso o arredor? E tipo, eles não sabem. Tu vai no GitHub deles e o README do projeto é o README da Godot ainda, eles nem mudaram o ícone. Eles nem mudaram. Ah, Redo é um fork original da Godot. O texto aqui embaixo é da Godot. Eles podiam ter feito isso. Eles nem fizeram isso. Eles não têm um site oficial. Será que vocês não poderiam ter tirado uns 4, 5 dias antes de clicar o botão fork no GitHub? Outra coisa muito engraçada, que um dos desenvolvedores principais diz assim, eu já fiz um fork da Godot em 2017. Aí o Lunduk lá, como é que foi isso? Aí o cara disse, não, eu cliquei no botão de fork lá no GitHub, eu tinha um plano de fazer algumas coisas, mas eu tive uns filhos e daí sabe como é que é, não tive tempo. Então eu forco qualquer projeto, eu clico lá, né? Fork, ele aparece na minha conta e eu digo, sou o novo mantenedor deste fork do projeto. A qualquer momento vou lançar uma versão. Eu achei meio palha, assim. Eu achei meio engraçado para uma comunidade que tá dizendo que a culpa é dos cabeludos comunistas, das meninas de cabelo colorido que estão estragando a comunidade deles. Possibilidades para essa situação, tá, pessoal? O projeto não vai para frente e ninguém mais vai lembrar disso depois de algumas semanas. Eu acho que isso aqui é muito provável. Esse projeto vai morrer lentamente por inanição, como a maioria dos outros forks mal planejados que são feitos por aí. E daí pode ser que ele dure mais, mas ele vai morrer lentamente. Ou, sei lá, o Elon Musk ou algum outro corno de extrema-direita resolve financiar politicamente esse fork. O Elon Musk diz, toma aqui, 1 milhão pra vocês fazerem isso aqui e competir com a Godot, tá ligado? Sei lá, isso é possível. Essa aqui tem 1% apenas, porque eu acho que o Elon Musk tem sido uma força grande na extrema-direita, pode ser que aconteça, não dê essa ideia pra ele. E daí é que eu tenho algumas reações coletadas nos comentários que eu só achei engraçado. Vamos responder, fazer react de comentários, Notem que tem só um upvote, essas aqui eu achei legal, mas tem umas com mais upvotes embaixo. Olha, é triste que a gente viva numa época onde dizer que você é antipolítico é visto como sendo político. Parabéns, canal Teclas. Grande parte da crítica que eu tô colocando aqui, sim, meus queridos. Não tomar uma posição política é tomar uma posição política. Esta é uma das grandes contradições. Uau, explodiu a cabeça. Eu não preciso muito explicar isso para quem tá aqui. Tudo tem uma posição política, ok? Seria muito melhor se vocês refletissem e entendessem qual posição política vocês estão adotando. E eu vou gostar muito mais de vocês se vocês
não fingirem que vocês não têm uma posição política em tudo. Essa pessoa disse aqui, os últimos anos têm sido malucos, especialmente com a tomada de posições ultrapolíticas dentro de comunidades e lugares que nós todos já tínhamos concordado que não eram políticos, né? Que eram apolíticos. Você e quem tinham concordado. Eu não consigo acreditar que companhias de cerveja ou companhias de jogos estão se fazendo de tolos e mandando embora os seus clientes originais. O que eu acho engraçado, ele citou provavelmente o caso da modelo trans, que eu esqueci o nome, que fez propaganda para uma cerveja dos Estados Unidos, daí o pessoal disse, que nojo, bebi uma cerveja que uma pessoa trans fez propaganda, vou comprar 12 quilos de cerveja e vou atirar nelas com as minhas armas, porque a minha masculinidade está muito frágil. E enfim, companhias de jogos. Eu gosto muito de como o professor Felipe Leão explica que no capitalismo todas essas identidades, todos esses produtos que são vendidos para pessoas trans, para pessoas negras, para mulheres, né, que não são a identidade padrão, né, do homem branco que é vista como esses caras como não política, tudo isso acaba virando um produto. Tudo isso acaba virando uma maneira deles dizerem assim, olha, meus clientes são desse tamanho, vamos expandir eles ao apelar para mais grupos sociais, tá? Então, na realidade, o que nós estamos vendo aqui é o movimento do capitalismo, inclusive transformando em mercadoria as lutas dessas pessoas, que é uma coisa que a gente critica aqui no canal, que é uma coisa que a gente tenta entender. Mas daí é engraçado porque essas pessoas pegam e dizem, não, as empresas são comunistas, porque agora elas não têm uma posição de fingir que essas pessoas não existem ou não são explicitamente contra essas pessoas, fazendo jogos com violências contra elas ou desumanizando elas. Essa aqui eu gostei muito, né? 244 joinhas. Eu sinto falta de quando a coisa mais política do movimento open source era a licença GNU versus a licença MIT/Apache. Agora as coisas estão muito piores. Pessoal, o vídeo que eu fiz sobre a origem do movimento software livre e o movimento software livre no Brasil mostra que esse movimento ele é muito político. O vídeo, a ideologia californiana que tem no canal, mostra que o cerne da briga política nos Estados Unidos e de como politicamente a tecnologia foi vista nos Estados Unidos é parecido com o cerne da briga dentro do movimento software livre e que o movimento software livre no Brasil tem uma política diferente e que em outros países deve ter uma política diferente e que na realidade a gente deveria tentar buscar uma política mais radical ainda, né, na minha opinião, para a gente melhorar o movimento. Só que assim, essa discussão não tem discussão mais política do que isso. Então eu acho engraçado, enfim, essa despolitização ela serve para esse pensamento de extrema-direita na comunidade, né? Porque qualquer tipo de pensamento que vislumbra uma coisa meio anticapitalista, que vislumbra alguma crítica do sistema de produção, é vista como política dentro de uma comunidade que estava funcionando muito bem sem política. É muito louco que nos dias de hoje, tire a política do meu software, é uma coisa controversa de falar. É muito difícil de focar em fazer tecnologia de qualidade sem precisar fazendo sinalização de virtude ou discriminação, enfim. Isso aqui é canal Teclas a resposta para isso. É sim muito difícil, porque a maioria dos problemas que a gente tem na área tem a ver com todas essas coisas. Tem a ver com o sistema de produção, tem a ver com racismo, tem a ver com discriminação. Tô sempre citando para vocês, eu acho genial o livro Colonialismo Digital, como ele consegue linkar uma análise marxista com os problemas que a gente tem na área da tecnologia, com a teoria do colonialismo, com o Lenin, com a questão do racismo que o Fanon introduz. Ele consegue linkar todas essas coisas e tu diz assim, pô, eu entendi agora como o racismo pode se expressar na maneira como uma tecnologia ela funciona nos Estados Unidos e como ela funciona no Brasil. Então sim, pessoal, é complicado, sabe? Eu sei que eu tô discutindo com pessoas com avatar de anime pela internet, mas vocês entendem. E essa aqui eu não vou ler agora, mas enfim, quando eu botar o roteiro lá, vocês vão poder ver. Essa pessoa tá fazendo o argumento, né, que eu queria ser pelo menos justo, que as pessoas têm esse argumento que é assim, na realidade tem altos problemas. A comunidade do Godot não ouve as pessoas, a comunidade do Godot tá fazendo só coisas de quem paga para eles, a comunidade não, né, a gerência, né. E tem pessoas muito boas que foram banidas do desenvolvimento, ainda precisamos das evidências disso. Até agora me parece que eram umas pessoas que estavam reclamando que foram banidas do GitHub, que postaram conteúdo discriminatório que foram banidas lá. E na realidade, esse novo fork ele não é político. Esse novo fork vai desfazer todos os problemas que tem com a Godot aqui. Eu acho que, mesmo que fosse, eles estão muito mal posicionados para conseguir refazer esse problema. E se vocês verem o space deles lá, vocês vão ver um monte de gente despreparada e oportunista que só resolveu fazer esse fork aí para tentar ganhar 15 minutos de fama. É o que me parece. Mais informações, este vídeo aqui do canal sobre a ideologia de extrema-direita na TI, eu acho que na maior parte do vídeo eu desenvolvo bem o argumento que eu tento mostrar para vocês como essas pessoas que estão fazendo os comentários ali,
elas não partem de uma perspectiva de extrema-direita. Ok? Elas chegam numa perspectiva de extrema-direita. Elas partem de uma perspectiva liberal, numa perspectiva de quem não se preocupa com política, numa perspectiva de quem só quer trabalhar com jogos e com tecnologia. E eu não sei por que vocês são tão enfáticos com essa questão de política, sabe? Por que vocês militam tanto? Nós só queremos falar sobre a tecnologia como, a partir desse pensamento que várias pessoas dos comentários que eu mostrei ali em cima devem ter, vocês chegam num pensamento de extrema-direita. Eu acho que é um dos melhores vídeos do canal. Enfim, podem discordar disso, mas é os meus 2 centavos sobre isso e é uma análise muito maior do que está acontecendo aqui do que só os fatos que eu repeti. E se vocês quiserem saber quem é o Brian Leduc, tem esse vídeo muito bom do canal desse cara, que não é um comunista, me parece ser um social-democrata da Itália, eu acho, onde ele explica brilhantemente qual é o problema do Brian Leduc, que é esse cara que também é conhecido como Linux Sucks. Até antes eu conhecer o conteúdo político dele, eu conhecia esse conteúdo do Linux Sucks, que por um tempo era uma coisa engraçada. Ele fazia umas palestras dizendo, o Linux está muito ruim e esses são os problemas aqui. E ele fazia uma palestra 100% técnica, né, sobre os problemas do Linux e tal. E com o tempo, ele se degenerou para essa coisa que é basicamente um canal teclas gringo fascistão. É basicamente isso que ele faz. É tipo assim, o problema de tudo na tecnologia são as minorias políticas, são a esquerda, são esses comunistas imaginários que nos Estados Unidos nem existem, são as meninas de cabelo roxo. O canal do Brian Leduc é isso. E tem uma coisa bem engraçada também, é que ele tem um canal de política e um canal sem política. Muito bom. Que é uma coisa que eu critico muito no Peter Ancapsu lá. Que é tipo assim, não, quando eu tô falando aqui de como o problema todo é o Estado querendo regulamentar os projetos de software e como apenas a Bitcoin e as criptomoedas são a única maneira de você se libertar de tudo que o Estado precisa, eu estou sendo apolítico. Quando eu estou falando que o Xandão quer banir o Twitter, aí eu estou falando de política. É muito palha, tá ligado? Mas então eu recomendo esse vídeo sobre o Leduc. Eu espero que esse vídeo seja coerente, eu espero que isso aqui seja interessante. Foi uma análise um pouquinho desordenada, mas eu acho que ficou bem interessante. Gostaram? Deixa um comentário. Valeu!